Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Alô, Narrativas Negras para a Infância. O projeto Alô, Narrativas Negras para a Infância é um lugar de descobrir e compartilhar histórias escritas e contadas por autores e autoras negras. Essa é a temporada 1, Criança Negra Lê. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. A palavra escrita e falada nos trouxe até aqui. As histórias permitem que nossa cultura seja vivida e transmitida de geração em geração desde os tempos mais antigos. As 5 histórias escolhidas nessa primeira temporada do Projeto Alô refletem os valores civilizatórios afro-brasileiros, como nos ensina a Zoilda Trindade. As narrativas negras são nossa identidade, nossa valorização, nossa roda ao redor do fogo embaixo do baobá. Eu sou Simone Mota, a curadora do projeto Alô, Narrativas Negras para a Infância. Vamos ligar você a 5 histórias escritas e ilustradas por pessoas negras. Elas serão lidas por crianças que vão conversar conosco e com os criadores das histórias. Através dos livros, vamos nos conectar com a nossa ancestralidade e identidade, trabalhando valores como amor, família, autoestima e empatia. Vamos para o livro de hoje? O episódio de hoje, Saudade Dói, recebe o leitor convidado Vitor Hugo e a autora Maíra Oliveira para conversar sobre o livro Que Saudade da Minha Avó. Que Saudade da Minha Avó foi escrito por Maíra Oliveira e ilustrado por Renato Cafuso. Ele foi lido por Vitor Hugo, que vai conversar conosco. Alô? Vitor Hugo? Oi? Oi, Oi, Vitor Hugo, tudo bem? tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde, prazer te receber aqui. Vamos Prazer. conversar sobre o livro que você leu? Desculpe, Sim, vamos. te atropelei. Eu vou tentar dar um tempinho entre terminar minha frase e esperar você, porque sempre dá um atrasozinho, né? Às vezes dá um atrasozinho na nossa fala. Se acontecer isso com você, você também me espera, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Conta pra gente, o que você mais gostou do livro? Eu gostei que o livro fala sobre o chamego de vó, né? Que é importante para a criança, que é bom ter uma avó presente. Pra te dar amor e Então conta pra carinho, te gente dar café. isso. Então dá um resuminho para quem ainda não leu o livro sobre qual é a história desse livro. O menino, esse menino, ele sente saudade da avó dele, que não faz encanto que ele vê ela. Aí ele cita algumas coisas boas de ter uma avó, que nem a avó dele. Aí E fala como a que comida é? que a avó... Sim. E conta um pouquinho então pra gente como é você, o neto Vitor Hugo, com a sua avó. Ela tá sempre com você, tá longe, como que é? Tem vezes que ela tá perto de mim, tem vezes que ela tá longe de mim. Mas a nossa conexão é muito grande, independente se ela estiver longe. Ai, que bonito. Muito bonito isso que você falou. E nessa conexão de vocês, né, a distância, que algumas crianças ficaram um pouco à distância dos seus avós agora nesse período, né? É, mas quando vocês estão próximos, você brinca com a sua avó? E Não de que vocês muito, costumam brincar? porque
Brincar, às vezes a gente brinca um pouquinho, a gente faz algumas coisas engraçadas. Eu testo algumas coisas com a minha avó, uma comidinha com ela, ajudo ela. Você falou que testa umas comidinhas com a sua avó, né? E esses testes, a sua avó também cozinha para você? Ou você que chama mais a sua avó para a cozinha? O que vocês costumam aprontar na cozinha juntos? Não, a minha avó que me chama para cozinha às vezes. E o que ela faz na cozinha que você mais gosta? Uma crepioca, uma crepioca. Crepioca? Foi isso que você Sim. falou? Desculpa, não ouvi bem. Eu não estou te ouvindo muito bem. Você pode aproximar só um pouquinho mais do microfone? Oi, agora tá para escutar? Melhorou. Melhorou, estou te ouvindo melhor. Você falou crepioca, foi isso? Sim. Que legal. Nesse livro, né, a gente é, vê esse netinho também lembrando, né, de coisas que a avó dele faz com ele na cozinha. E eu queria que você me mostrasse agora, né, nesse momento, alguma ilustração do livro que você tenha gostado, assim, que chamou a sua atenção durante toda a história. Qual foi aquela ilustração que você falou, nossa, que ilustração linda? Eu posso mostrar agora? Pode me mostrar. Que aí pode levantar assim, ó, aqui assim à sua frente mesmo, que a gente consegue ver bem direitinho. Tá. Ah, a gente está falando de comida e você está mostrando a ilustração que ela prepara um bolo, que ela lembra do bolo, né? Essa ilustração é linda. A gente não sabe se tenta pegar o bolo ou a fruta, né? De tão interessante. Gostei. Eu também gostei bastante dessa imagem, mas tem uma outra que me chamou a atenção também, que eu vou dividir com você. É bom que a gente também mostra para as pessoas que estão assistindo, né? Ó, Verdade. Hum, essa também é essa também, muito bonita. verdade. Mas para mim eu gostei mais dessa daqui. É, não, cada um tem seu gosto, né? Sim, E verdade. é bom isso de a gente, quando está lendo uma história, ter uma ilustração que toca a gente, né? Com a qual a gente se identifica mais do que as outras, né? Uhum, sim. Você reparou também, Vitor, que o neto dessa história tem a sua cor? Sim. E é legal ler Isso, um livro assim? sim, é legal que você, às vezes, tem uns livros que você aprende algumas coisas, que talvez você não saiba. Tipo, eu não gosto da minha avó. Você lê esse livro aqui, você começa a gostar muito mais da sua avó. Para você ver como que ela é importante para você. Sim, interessante. É, Nossa, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu vou até mudar a pergunta em função da sua resposta. Você puxou um assunto interessante de dizer que esse livro pode despertar o olhar de uma criança para sua avó. É bastante interessante isso que você pontuou, né? Porque muitas crianças às vezes moram longe da avó, né? E não tem essa memória construída igual o menino da história, né? E nem por isso Verdade, precisa se distanciar da avó, como você disse, a conexão se faz perto ou longe, né? verdade. Bom, mas vamos continuar. Eu tenho mais uma outra pergunta para te fazer. O... Nessa história, acontece uma coisa, que o menino faz uma coisa que é desenhar na parede. Sim. Você acha que a sua avó brigaria com você se você fizesse isso? Você já fez isso alguma vez? Eu, não. A última vez que eu fiz isso, minha avó não brigou comigo. Como que foi? Ela elogiou o seu desenho na parede? Mais ou menos. É que um dia eu tava indo medir meu tamanho, né? Eu fui medir meu tamanho aqui na parede aqui de casa. Ah, mas estava quase ali, só que acabou saindo.
Ah, você fez aquelas reguinhas, né? Que você vai crescendo e vai marcando o tamanho, foi isso? Ah, Sim, legal. Mas isso foi até uma facilidade, porque não precisou nem comprar aquelas réguas que vende e vai marcando. Você mesmo criou, né, esse lugar para fazer essa marcação. Bem interessante. Agora, conta uma coisa. Você disse que não escrevia, não fez desenho na parede, só fez essa marcaçãozinha, mas você é um menino bagunceiro? às vezes quando eu quero ser bagunceiro, eu sou bem bagunceiro. Ah, então você é um bagunceiro consciente. Como Sim, que é isso? digamos assim. Ah, sim. Você apronta, mas sabe que está aprontando. É Sim, isso? Ah. Então você é levado, né? Não é bagunceiro, porque isso é ser levado, é, né? sim, isso sim. Hum, sim, tô começando a te conhecer, hein, seu Vitor? Enfim, vamos voltar um pouquinho para o livro, que esse livro ele vai trazendo várias coisinhas que fazem a gente lembrar da nossa própria história, né? E numa passagem, o menino ele se machuca. Você já teve algum momento assim de estar com a sua avó, se machucar e vocês viverem um momento parecido com esse que está na história? Ela Sim, cuidar de você? sim. Você Várias lembra desse vezes. fato? E como que foi esse cuidado da sua avó com você? É que um tempo atrás eu estava com uma ferida no bumbum, né? Eu só lembro dessa. Essa ferida tal. Minha avó cuidou de mim e até hoje eu estou muito bem. Que bonito, que bom. É bom ter essas memórias com as nossas avós, né? No livro também, é, a avó e o neto, né, numa passagem, lavam os olhos. Ela de emoção e ele porque o machucado estava doendo, né? Ele estava sentindo dor. O que, que é esse lavar os olhos que eles falam na história? Esse lavar os olhos é para o menino parar de chorar, que só foi um susto. Que a vovó já Você está já, lá para cuidar do menino. sim. Você já teve um momento assim com a sua avó? Sim, eu acho que sim. Tem uma vez que eu estava jogando futebol, que eu faço escolinha, né? Eu fui chutar a bola, eu acabei machucando a minha perna. Aí eu comecei a dar uma chorada e a gente foi para casa. Aí sua avó estava nesse momento com você, né? Sim, Bom, o, nessa história também, né? O neto tem lembrança da avó é, com samba. Você gosta de música? Você e sua avó gostam de samba? sim, a gente gosta de samba. E você costuma ir com ela a, a lugares de samba, roda de samba? Sim, eu Quer dizer, costumo ir com costumava, né? ela. Porque é, Ou agora não está podendo sair. às vezes em casa, ela bota a música na TV, às vezes ela me chama para dançar. Que legal! Então vocês, nesse momento de não poder sair, estão sambando em casa. Sim, Que bom, que maravilha. É, a gente está vivendo um momento de não poder sair, né? As crianças estão em casa, muitos não têm essa oportunidade que você está tendo de estar com a avó. Como que tem sido para você esse momento e em comparação até com os seus amigos que não estão vendo os avós? Está aproveitando? Como é que está sendo? sim, eu tô aproveitando minha avó, porque daqui a pouco eu já vou ficar grande, né? Eu vou poder ficar muito tempo com ela, porque daqui a pouco eu vou estar tomando conta da minha família. Mas eu nunca É. vou deixar de ver ela. Você tem uma relação bem forte com a sua avó, né, Vitor? Sim. É que eu não Você quer moro com meu contar, pai. você quer contar um pouquinho da sua avó para gente?
livremente o que você quiser dizer para ela, assim, que nesse momento que a gente está falando do livro sobre vó, né? Você está mostrando uma identificação tão forte com a sua avó que se você quiser usar esse momento para contar alguma coisa para a gente ou dizer alguma coisa para sua avó. Não, que minha avó já sabe que eu gosto dela, que eu amo ela, que eu tenho grande amor por ela. E eu também acabei de lembrar que minha avó tinha um grupo de samba chamado Sambalá, que eu participava, que eu também cantava. Você Eu cantava cantava? muito. Sim, eu cantava, tocava. Você mora em Macaé, né, Vitor? Sim, eu moro em Macaé. E esse grupo é em Macaé? O grupo da sua avó é em Macaé ou em outra cidade, vizinha? Não, é aqui em Macaé mesmo. Sambalá. O nome do grupo é Sambalá. Sambalá. Pena que eu não conhecia esse grupo quando eu morava aí. Eu já morei em Macaé por um tempo. Poxa, É, grupo muito bom. sim, imagina. Com essa propaganda que você fez, vai todo mundo correr para tentar conhecer e participar quando a gente puder retornar, né? Como tem sido. O que você diria, assim, depois de ter lido esse livro, né? O que você diria para um amigo que, diferente de você, não está tendo essa oportunidade de estar se relacionando com a avó nesse momento de pandemia que a gente está vivendo? Como é que que sugestão você daria para ele estabelecer uma relação com a avó nesse momento de distanciamento? Ligar um pouco mais para a avó, para ele matar a saudade, ele ficar mais feliz. E a avó também ficar feliz com a neta ali na frente dela, só que virtualmente. Sim. É o que a gente está conseguindo fazer, né? As demonstrações. Você logo no início falou que as conexões não precisam da proximidade, né? A gente pode se manter conectado, né? A avó, mesmo à distância, né? E nesse sentido, essa ferramenta que a gente está usando aqui, inclusive, está ajudando bastante, né? Sim, verdade. Caiu, digamos que vai ficar, todo mundo vai ficar juntos à distância. Isso mesmo. Ficar juntos à distância. Olha, nosso papo está muito gostoso, mas a gente pode colocar mais uma pessoa nessa ligação. O que você acha da gente convidar mais uma pessoa para essa ligação? Tá, tudo bem. Vamos? Então eu vou chamar a Maíra Oliveira. Ah, criadora do Alô? livro. Isso? Maíra? Oi, gente! Tudo bem? Oi, Maíra, Oi, Oi, bem-vinda. Vitor! Oi, bem-vindo. Simone! Conta pra gente como tá seu coração depois de ouvir o impacto todo do seu livro com a leitura do Vitor. Eu estou muito feliz, Vitor, de ouvir tudo que você achou do livro. Muito feliz de saber que você tem essa conexão forte com a sua avó e de saber que você gostou do livro também. E tô doida para conhecer essa roda de samba quando a gente puder sair de casa de novo, hein? Quero saber que instrumento que você toca. Você falou que tocava instrumento. Eu tocava chocalho. Ah, legal. Obrigada pela leitura. Ah, de nada. Vitor, você gostaria de iniciar a entrevista da Maíra, fazer a primeira pergunta? Sim. Então fique à vontade. Maíra, Diga. você tem uma avó? Eu tenho, na verdade, esse livro, quando eu escrevi, a minha avó já tinha falecido, a minha avó Maria. E a minha avó Alaide, eu não tive oportunidade de conhecer, porque quando eu nasci, ela também já tinha ido para o Orum, né? Que a gente chama que é o céu. As minhas avós, mas elas estão muito presentes, igual você falou quando estava contando da sua avó, que às vezes a gente está à distância,
mas a gente continua conectado, juntos, separados? Eu Sim. tenho essa sensação. Aí as minhas avós, elas foram muito importantes para a criação dos meus pais, das minhas tias, e aí eu tenho muitas memórias delas, mesmo sem ter convivido tanto. Então, é uma homenagem para essas avós que eu sinto saudade, mesmo sem conhecer. Então tá bom. E você se inspirou na sua avó, né, para escrever esse livro, não foi? Isso, nessas pessoas são muito importantes para a gente, né? Que elas educam, ajudam a criação e na educação da gente, mesmo quando elas não estão perto, porque vai passando de geração para geração. Tem coisas que eu falo da minha avó e minha mãe fala, igual sua avó. E a gente nem se conheceu. Então a saudade é engraçada, né? Porque às vezes a gente sente saudade de coisas que a gente não teve, mas esse sentimento vai passando. Igual no final do livro, quando a gente vê o netinho falando com a mãe, né? Acho que a mãe também sente saudade da avó, mas ela não sabe como dizer. Então eu sou assim também, um pouco. Sim. Eu também, quando li o livro, achei muito interessante. Quando eu li o título, eu falei, esse é o livro que me identifica, eu com a minha avó. Então, por isso que me deu vontade de ler. Legal. E é um menino, né? Igual você, tem o mesmo cabelo, mesmo tom de pele, e a mesma relação legal com a avó. Você vê que vários Sim, meninos verdade. também sentem saudade, né? Saudade também é coisa de menino, chorar também. Sim, verdade, Silvia. Olha, você é muito legal, foi um grande prazer em te conhecer, tá? Eu também estou muito feliz de conhecer você, ser leitora Eu especial, de conversar com a Simone. Continua estou produzindo muito livros assim, emocionada. hein? Ai, obrigada. Eu vou ficar com mais vontade ainda de escrever, depois de conhecer você, saber que você gostou. Eu vou ficar mais empolgada pelo incentivo. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de ter reunido vocês dois, porque eu estou descobrindo que eu poderia ter convidado o Vitor para fazer a entrevista da Maíra. Né? Se nós tivéssemos feito essa combinação de Vitor, entrevista a Maíra, seria maravilhoso, porque ele já começou a entrevista assim, em alto Já é nível, um né? apresentador, ele. Sim, nato, nato. Assim, uma naturalidade, um jeito gostoso de entrevistar, né? Muito bom, dando devolutiva para as perguntas e para as respostas, muito legal. Adorei. Eu tenho um monte de outras perguntas para fazer para a Maíra. Se você me der licença agora, eu vou começar a fazer as perguntas e no final, se eu tiver esquecido de alguma coisa que você tenha vontade de perguntar, aí você retoma e também pergunta para a Maíra, tá bom? Novamente, Tá bom, Ai, vou tá bom? adorar. tá bom. Obrigada, Maíra, por estar aqui. Estou muito feliz. Começamos muito bem, né, com esse nosso apresentador Mirim. E eu Eu queria que agradeço. complementar. Sim, obrigada. Eu queria complementar a pergunta do Vitor, né? Querendo saber como foi escrever essa história em 2020, né? Se você escreveu esse livro no ano passado, com todas essas questões que a Covid trouxe, né? Como que foi esse processo de colocar essa saudade em livro? Pois é. Estava falando até isso para o Vitor, né? Eu não tive o privilégio de ter as minhas avós tão próximo e tão perto pela minha infância, e eu acho que isso deixou já uma saudade, né? Independente de ter vivido com elas, e fiquei pensando como que seria para essas crianças e adolescentes, esses jovens, né, que convivem com esses avós, que são figuras tão importantes para a criação, para a família mesmo, para a constituição de família, que a gente sabe que eles são cuidadores, muitas das vezes, na necessidade dos pais trabalhar e tudo mais, nesse contexto da pandemia, em que ficar longe é uma forma de preservar a saúde, né, física dessas pessoas. Então, foi uma vontade de trazer esse sentimento à tona, de verbalizar da maneira que eu acreditava que crianças poderiam verbalizar, através dos desenhos nas paredes, e
e dá uma possibilidade de aproximação entre esses avós e avós e as crianças, né? Porque o livro acaba virando um motivo para retomar um diálogo que às vezes ficou estremecido pelo distanciamento, de retomar memórias que quando a gente cresce a gente vai deixando um pouco para trás. Então foi essa vontade, né, de falar desse momento de uma maneira lúdica e deixar também uma memória, deixar também uma saudade ali registrada para facilitar, digamos assim, um diálogo entre os leitores, seus avós e seus avós. Sim. De alguma maneira, né, a gente tem a sensação de que a pandemia está na história, né? Embora você tenha agora nos falado de uma saudade que vai além desse momento, porque todos nós, a minha geração, né, teve uma outra relação com os avós, né, vivencia muito isso que você colocou agora. E e a partir disso, as ilustrações mostram o espaço desse confinamento, né, que é a casa, né, e que tem aparecido muito, né, e como que esse espaço da ilustração potencializou a sua história no livro, nesse momento, né, que esse lugar está mais importante do que nunca para todo mundo. Sim, e foi uma coisa muito importante a gente ter chegado até o Renato Cafuso, que é o ilustrador do livro, e ter transmitido para ele já a minha história e a gente conseguir pensar junto como que as ilustrações e o texto poderiam compor essa história, trazendo uma outra camada, né, que tem essa questão do confinamento, mas também desse espaço em que as avós e que as mães estão muito presentes junto com as crianças nessa educação que é a casa, né? Então, a saudade, assim como a criação, assim como a educação, as memórias boas da infância, estão muito nas paredes, assim como os desenhos que ele faz, né? Estão muito, né, nesse espaço que a gente vai construindo, que é o lar, né? E trazer essa casa nas ilustrações era também trazer a própria negritude, né, dessa criança e dessa família, quando a gente encontra objetos que são muito parecidos com o que a gente vê, né? A gente tem ali alguns elementos escondidos, como os adinkras nas imagens, acho que para olhares mais atentos a gente consegue perceber um piso, uma parede, uma textura que é muito similar às casas, principalmente dos subúrbios cariocas e das periferias cariocas, que é da onde a gente né? O Renato é do Complexo da Maré, né? Eu nasci e cresci em Tomás Coelho, na região norte do Rio de Janeiro, e então a gente trouxe também essas ilustrações para criar essa ambientação, esse lugar de pertencimento, essa vontade de estar próximo de um território que é muito familiar para a gente. E, sem dúvida, o confinamento em função do Covid fez com que a gente desse mais valor, né, para esse espaço que é a casa, porque a gente antes precisava estar mais em outros espaços, às vezes a escola, uma parte do tempo que as crianças passam na escola e os pais no trabalho, e a casa virou esse lugar onde é casa, é trabalho, é escola e é memória, né? Então, trazer isso na ilustração trouxe também essa camada. De certa forma, esse momento resgatou um pouco isso em algumas pessoas que estavam tão distanciadas das suas próprias casas, né? Porque a casa estava virando quase um lugar de dormitório, né? Para algumas famílias. Então, acho que se tem uma coisa positiva desse momento difícil que a gente está passando, é isso, né? Esse resgate do local. As ilustrações do Renato, não tenho como passar para a pergunta seguinte sem primeiro elogiar, que são incríveis. Tem esses detalhes que eu recomendo que quem tiver o livro ou for adquirir o livro, que busque mesmo dar aquela primeira passada, mas depois volta, porque realmente é uma ilustração muito rica, muito potente. Até a textura de papel que ela traz, que tem uma história que eu gostaria que você nos contasse agora, né? Que esse livro partiu de um projeto, né, para o Instituto Moreira Salles, para o IMS. E conta para gente como é que foi essa produção, essa parceria, né?
Isso. Na verdade, esse é o ponto de partida, né? A ilustração e a própria história, ela é inspirada na obra do Mulambo, que é um artista do Rio de Janeiro, um artista plástico, na verdade, um artista visual, né, multiplataforma, digamos assim. E ele tem uma conexão também muito forte com a avó dele, e ele fez uma exposição no Instituto Moreira Salles que dialoga com essas experiências da infância dele, que incluem uma ligação, né? Falando aqui do Projeto Alô, inclui uma ligação entre ele e a avó. E ela fala sobre coisas do cotidiano que ele vivia quando ele era criança. E a obra visual do Mulambo traz essa experimentação dos materiais que são tidos por muitos como lixo, né? Então, até o uso do papelão, o uso principalmente, né, do papelão, do papel e do material que poderia ser considerado lixo, em diálogo com a intervenção através da pintura dele. Então, a textura do livro é inspirada, né, também nesse material, papel, dando ainda uma potencialidade, né, para a obra, dizendo, olha, você pode se apropriar desses materiais para fazer disso arte, né? Então isso está também muito presente. E uma coisa que ele faz na obra dele artística, o Mulambo, é questionar o lugar de quem é artista, quem não é artista, através dessa coisa do picho, do grafite, da escrita nos muros, nas paredes, da intervenção na cidade, né? Fazendo esse questionamento, quem é artista, quem não é artista, né? E aí a gente traz na obra, tanto no texto como nas imagens, uma vontade de dizer que, olha, artistas nascem, né? E às vezes a gente mina essa vontade do artista quando a gente questiona a sua expressão do sentimento, dizendo que isso não é arte, né? É aquela arte que arteiro faz, mas não é arte Sim. como o artista. Então, reconhecer também para os cuidadores, né, pais e mães, reconhecerem quando na primeira infância essas manifestações devem ser valorizadas, né? Porque isso também é uma vontade de expressar um sentimento que a gente não encontra palavras, como a saudade, mas que é já uma tradução artística, quem sabe aí é uma sementinha que está nascendo dentro dessa criança, que pode ser sempre valorizada e sempre elogiada, né? Óbvio que nos lugares certos, nos momentos certos, mas senão vamos dizer que nós estamos incentivando crianças a riscarem paredes, né? Não, o que a gente está incentivando é que os pais e mães e educadores de maneira geral, cuidadores de maneira geral, olhem para os talentos, essas expressões artísticas desses sentimentos como uma expressão da arte, né? Isso. E o Mulambo teve esse incentivo da avó, teve esse incentivo da família, e por isso hoje ele é um artista também reconhecido e muito premiado. Então, acho que é tudo isso, né? Essa conversa, esse diálogo entre a arte, entre a educação, entre os sentimentos e como a gente expressa, e em uma homenagem também para a figura dele, para a família dele e para todas as outras. Sim, eu olho o seu livro assim, acho que multimídia é a palavra que define para mim o seu livro assim como um objeto de arte, né? Assim, realmente ele conversa com muitas coisas, né? Como você está mostrando para a gente aqui aos pouquinhos. Nesse momento, né? Voltando um pouco às crianças, né? As crianças estão muito dentro de casa. Esse é um projeto que está tentando incentivar a leitura, né? De histórias e livros para as crianças. Como que você acha que a gente pode contribuir, né, através de leitura e contação de história nesse processo de confinamento que a gente está vivendo, né? Inclusive nessa relação, né, dos avós com os netos, né? Sim, eu sou muito adepta da leitura compartilhada, né? Desde que eu tenho um filho de 12 anos, já fazer 13 agora, mas a gente sempre leu juntos e
E a partir do momento que ele começou a ler sozinho, com autonomia, aí ele chegou a ler para mim e agora ele lê sozinho, né? Mas é um processo de acolhimento, de educação, faz parte da criação desse laço afetivo, né? E os livros, eles têm esse poder de unir, né? Ali, da mesma maneira que a gente se une numa tela, né? Para ver um filme, para ver uma série, para ver um desenho, uma animação, a gente também pode usar o livro para esse momento de aconchego, de acolhimento entre família, né? E a partir dali gerar uma reflexão, assim como a gente está fazendo aqui, junto com o Vitor Hugo, junto com você, né? E aí, o que você acha depois de ter lido, né? E partir desse entendimento do que cada criança acha, fazer uma ligação para a avó, fazer uma videochamada, escrever uma carta, coisa que a gente não faz mais há muito tempo, né? Mas que é uma forma de colocar no papel os desenhos, o texto, a letrinha da criança. É uma forma de passar um carinho diferente de como a gente está, talvez agora, acostumado, né? Que são as mensagens ou os áudios e tudo mais. Então, a contação de história na leitura, através da leitura mediada, ou através da leitura coletiva, através mesmo da própria conversa, ela vira esse momento de abertura de diálogo, né? Onde quando a gente fala dessa história, a gente conta essa história, a gente possibilita outros diálogos ali que não estão no livro, né? Então, acho que isso tem esse papel, né? O livro tem esse papel também. Falando mais especificamente além do projeto do livro, né, sobre contação de história, ele também é fruto da minha experiência, da minha formação com o Grupo Gima, que é um grupo de contação de história, de contadores e contadoras de história. É exatamente sobre isso. Aproveitando já. Era nesse ponto que eu queria chegar. Aproveitando já e falando sobre que é um grupo de contadores e contadoras de história com foco em literatura negro-brasileira e africanas, onde a gente não apenas medeia a leitura do livro e leva para as escolas, né, públicas, principalmente do Rio de Janeiro, em forma de contação, né, inserindo ludicidade, articidade, música, canto, dança, ou seja, os valores afrocivilizatórios, né? Mas também a gente constrói novas histórias a partir de música, como a gente fez com a cantora Martinha do Coco, ou a partir de outras inspirações. E a gente junta, né, esses valores e essas inspirações, seja da literatura, seja da música negra brasileira, e circula às escolas. Esse grupo ele existe desde 2018. Eu sou uma das coordenadoras e ele nasce a partir da formação em contação de histórias negras, criado pela Sinara Rúbia, né, que é arte educadora, mestre em relações étnico-raciais, então com foco na representatividade da criança negra, né, e desses valores afrocivilizatórios. Então acaba que o livro Que Saudade da Minha Avó também se nutre dessa formação e dessa atuação através do Grupo Gima, e aliás foi o primeiro lugar onde ele foi lido e apresentado, né? Então elas são também minhas curadoras, digamos assim, meu primeiro grupo crítico. Ótimo, porque esse grupo é um grupo muito importante, especialmente para quem está interessado em narrativas negras. Acho que foi um grande apoio. Eu compartilhei bastante na ONG onde eu sou voluntária os vídeos do Gima com as crianças, né, dessa ONG. E é um trabalho muito importante. Vocês estão de parabéns por esse trabalho também. Convido a todos. A gente está deixando muitas referências aqui. As pessoas vão enlouquecer no final dessa live. Mas, voltando ao livro... eu tenho certeza que sim. No final dessa live, olha, voltando ao livro, né, a gente vê que essa história está falando do amor do neto e da mãe pela avó.
É, um, é para incentivar a valorização dos mais velhos? Você também pensou isso na construção dessa história? Sem dúvida. Acho que faz parte, né, desses valores afrocivilizatórios a questão da ancestralidade, da reverência aos mais velhos, ainda em vida, porque a gente não precisa esperar que esse ancestral, esse mais velho, vire um ancestral para entender a importância do que ele traz como mensagem a partir do afeto, a partir das memórias. Num dado momento do livro, ele conta, né? Minha avó lembra, né? Minha avó me conta a história de uma época onde as pessoas estavam sempre na rua, se abraçavam, a gente pulava onda em festas, tinha confete, tinha samba, tinha. Então, para justamente referenciar essa questão da memória, né? Da transmissão de saberes através da oralidade da memória desses mais velhos, porque eles são bibliotecas vivas, né? Citando ela Patebá. E a gente esquece disso, né? Quando a gente vai se nutrindo de outros saberes, principalmente aqueles da academia, do trabalho mesmo, de outras leituras, a gente acaba esquecendo, né? Todos nós que temos bibliotecas vivas do nosso lado, assim, né? E esse conhecimento empírico, né, que eles carregam, são também fundados e fundamentados em outros que foram transmitidos além mar, assim, desde dessas diásporas forçadas, né, dos negros e negras para as Américas e também dos povos indígenas. São a forma como o conhecimento era transmitido e acho que trazer isso para o universo infantil, valorizar isso no universo infantil entre as crianças é sempre um dever, né, que a gente deve, um serviço, um dever que a gente deve perpetuar e tudo mais, de lembrar, olha, respeita a sua avó, respeita o seu avô, não simplesmente por ser mais velho, mas porque o que eles trazem nas palavras, no afeto, no carinho, nas práticas, na experiência, são coisas que não estão em nenhum livro, que não estão em nenhuma escola, e que são únicas e que a gente aprende, sem dúvida, muito a partir do momento que a gente se permite ouvir, se permite conversar. Né? E às vezes eles têm um outro tempo, né? Às vezes o avô e a avó, quando senta para conversar com a gente, tem um outro tempo, vai falar mais devagar, não necessariamente vai falar sobre o assunto que a gente perguntou, às vezes vai dar uma volta e você fica ansioso, ai meu Deus, mas eu perguntei outra coisa, eu não quero falar sobre isso. Mas essa volta toda tem um porquê, né? Essa mensagem final vai chegar e ela vai fazer sentido quando você mais precisar. Então, também para a gente ter paciência, ouvir, trocar, porque aquilo que parece menor naquele momento que é falado, na sabedoria dos mais velhos, é uma lição que você vai tomar e que vai ser importante em algum momento. Então, é para também provocar nesse lugar, assim, né? Seja a mãe ou pai, de ouvir seus pais, né? E seja as crianças, e ajudar nesse trato, porque a criança é muito acelerada, né? É verdade. As crianças são sempre muito aceleradas, então me ajudar nessa mediação, né? É importante também. Nas narrativas negras para a infância, muitas vezes a discriminação racial é personagem, né? E como é escrever um livro onde as personagens negras apenas vivem suas vidas? Que bom que você perguntou, que você notou isso, né? Quando a gente fala das ilustrações também, desse lugar, né, íntimo que é o lar e do próprio texto. É uma vontade de construir histórias onde as pessoas negras representadas sejam apenas pessoas, né? Que sejam reconhecidas nelas a sua humanidade, assim. Porque é muito recorrente na literatura onde pessoas negras estão representadas, em que haja uma necessidade pelos autores e autoras, na maioria das vezes brancos, de colocá-los, esses personagens, em situações de racismo, de violência, de opressão.
e a experiência negra não é resumida a isso, né? Então, acho que trazer um contexto em que a gente está falando de uma banalidade do cotidiano, e ao falar desse cotidiano e dessa banalidade, a gente fala de um sentimento, a gente fala de uma tristeza, de uma alegria, é restituir também, através da literatura, essa humanidade que essas opressões retiram, né? Então, esse menino, ele não precisa falar sobre isso, né? Ele vai falar de uma coisa que é muito maior que isso, é muito mais importante para ele que isso, que é sentimento, que é o que ele sente em relação à ausência da avó ali, né? E como que ele expressa esse sentimento. Então, expressar da maneira artística, que foi a forma como ele encontrou, é uma forma de dizer para todos os meninos, né, principalmente, já que é um menino que a gente está representando nessa imagem, mas também para todas as crianças, que eles têm direito a sentir, que eles têm direito Sim. a simplesmente sentir. E esse sentimento ele vai aparecer na sua vida, no seu cotidiano, e como que ele lida com isso, né? Então, é essa a vontade quando a gente está falando de uma coisa tão corriqueira, como banal, como humana, que é a saudade que a gente sente. Você falou do sentimento da saudade, da falta da convivência com a avó, de uma forma muito poética, né? Como não subestimar, né, as emoções das crianças. Sim, a gente acha sempre que precisa ser muito didático para falar com criança, que você não pode usar determinadas palavras, que você não pode falar rápido ou falar de maneira poética, como você mesmo falou, com rimas, etc., porque essa criança não vai entender, né? Há sempre essa visão do adultocêntrica, para a criança como um ser ainda em construção, como alguém que vai ser alguma coisa e não já é, né, a partir do seu olhar, né, infantil, mas não por isso bobo, né? Não por isso ingênuo, não por isso não dotado de conhecimentos que tem a ver com a própria construção da criança, né? Então, não menosprezar é a primeira coisa que qualquer autor ou autora deve fazer quando quer contar uma história para uma criança, porque ela certamente, ela já elaborou aquilo na cabeça dela a partir da perspectiva dela. Talvez não usando as mesmas palavras que a gente usa hoje, mas a gente foi aprendendo a usar essas palavras hoje para atender uma expectativa de como é ser adulto, né? E a criança não está preocupada com essa vontade de atender uma expectativa de ser alguma coisa, ela já é, né? Então, talvez a gente tenha muito mais a aprender com elas de como nos manifestar, de como falar, de como ser livre nesse lugar, né? Porque a gente não está preocupado, eles não estão preocupados em atender expectativa, do que eles com a gente. Então, assim, a escrita que não menospreza é uma escrita que também reconhece na criança um ser que já é, e não que vai ser, né? Então, essa foi um pouco da vontade ao falar sobre o sentimento, como eu acredito do meu olhar de adulto, que uma criança expressaria um sentimento tão doído, né? Às vezes, como a saudade. Sim. Diferente de um adulto que poderia simplesmente resumir: tenho saudade de... simples, sim, né? E direto, às vezes. Mas que não ia trazer todas as nuances que uma criança traria. E como a literatura ajuda, né? Nesse sentido, né? A poesia, né? Porque é isso, o sentimento, a comunicação desse sentimento que você quer mostrar no livro, ela chega, né? Independente da linguagem que você escolheu, né? Como você planejou, ela chegou. E Criança Negra Lê é o nome dessa primeira temporada do Projeto Alô. E eu quero saber como era a Maíra criança. Era uma leitora? Era uma desenhadora de paredes? Olha, Maíra criança já era uma leitora. Desde que eu me lembro, na verdade, óbvio, né, que
esse processo de aprendizagem, da leitura, do letramento, como todas as crianças, mas desde que eu me lembro, eu sempre fui muito afeita à leitura e também à escrita, né? Eu tinha meus diários, tinha meus cadernos, gostava de escrever e de falar principalmente sobre as coisas que eu vivia, né? Muito mais do que inventar histórias, eu falava muito gostava de escrever muito sobre o que eu vivia. E curioso, assim, que só depois de adulta é que eu percebi o quanto a minha leitura, quando eu era criança, era contaminada por leituras que não me representavam. E como foi bom crescer e ter acesso também a leituras também da literatura infantil, porque apesar de adulta virei leitora da literatura infantil, e pude me abraçar essa criança Maíra, que não leu isso quando criança, e revisitar lugares depois de crescida, digamos assim, né? Então, sempre fui uma leitora, sim, mas uma leitora que tinha acesso restrito a uma representação positiva da minha pessoa, assim, né? Então, estava lendo coisas que, querendo ou não, me deformavam, né? Trazia uma visão diferente sobre mim e sobre o mundo. E foi bom poder, agora grande, voltar ter acesso a essa literatura, que hoje eu também faço parte como escritora, né? E poder fazer um carinho na Maíra criança e falar: tá tudo bem, você leu isso quando você era menor, mas agora a gente tem acesso a outras leituras, a gente tem acesso a outros personagens, a outros traços, e eu fico muito feliz de ver, por exemplo, crianças da idade do meu filho, da idade do Vitor Hugo, que está aqui com a gente, e outras mais novas ainda, já podendo crescer com essa visão, com essa representatividade positiva, né? Essa sua última fala, né, essa sua frase final, antecipou um pouco a minha última pergunta desse momento aqui, que é: qual é a importância para você da literatura de autoria negra para todas as crianças, e em especial para as crianças negras? Olha, acho que realmente, eu já tinha até antecipado mesmo um pouco, mas eu acho que a gente vê uma criança que se reconhece, né, nessa literatura, e que ao se reconhecer, se autoafirma, né, se reconhece, se autoafirma e reconhece a sua própria humanidade, que às vezes o mundo nega, o mundo retira, através dessa dureza que fica de ranço, né, do colonialismo, da colonialidade, sem dúvida uma forma de quebrar paradigmas, né, de quebrar a visão racista, mesmo preconceituosa, que se tem sobre essas pessoas, né, sobre a gente, desde a mais tenra idade. Então, a autoria é importante porque traz essa camada que a pessoa escritora branca não tem, porque ela não experienciou, ela não viveu, ela não passou por aquilo, de entender que é importante, talvez seja mais importante falar sobre o cotidiano e o banal do que falar sobre os casos de violência e de racismo. Então, a autoria pela vivência, a autoria negra pela vivência consegue sobrepor essa questão, esse reducionismo, né, que às vezes a literatura que a autoria branca faz sobre nós, e também gera uma identificação no sentido de que, ao entender que eu escrevi esse livro, publiquei, uma outra menina negra, assim como eu, ou um outro menino negro, assim como o Vitor Hugo, pode também transformar os seus sentimentos, as suas vivências, a sua experiência, o seu olhar sobre o mundo, de maneira ficcional ou não, em realidade, ou seja, também pode ser escritor da sua própria história, né? Então, acho que a importância está aí, e outras mais que a gente não teria como avaliar, né, de uma maneira breve aqui, mas que está aí, sem dúvida. Sim. Bom, nosso encontro está caminhando para o fim, mas como eu prometi ao Vitor, eu vou chamá-lo novamente para saber se
eu deixei de fazer alguma pergunta importante, né? E se ele quer fazer essa pergunta para encerrar e também para fazer uma leitura de um trecho do livro. Você quer perguntar mais alguma coisa, Vitor? Por enquanto, não. Minhas perguntas já foram bem respondidas. Eu gostei do jeito que ela me respondeu. Respondeu bem certo. Ai, obrigada. Então, vamos à leitura do trecho do livro que você separou? Vamos. A avó faz bolo de banana com calda açucarada de beijos e avião com feijão. E abre a boca, bem a boca, pro orgulho da avó. Que saudade da comida da minha avó. Ai, essa Que parte que eu lindo! mais gosto também. Eu me embolei um pouco, desculpa. Ah, nem Nada, foi lindo, nada. foi lindo. Eu achei Não se embolou lindo. nada. Eu achei lindo também. Ó, tava Nossa, minha segurando boca aqui para chegou não e... chorar. Ai, nem fala. Eu tô desde o início dessa live me segurando, mas vamos ser fortes. Mas agora minha boca encheu d'água de tanta lembrança boa que a gente tem, né? Chega a vir o cheirinho, assim. Comida. Nossa, bom demais. Adorei você ter escolhido esse trecho. Muito obrigada. E sabe o que eu gosto mais? Do aviãozinho que o Renato fez o desenho, que parece que é uma colher e que é um avião. Sim, sim. Muito bom. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Para quem ainda não tem o. Olha Sua aqui, ó. avó fazia aviãozinho de comida? Ou sua mãe fazia aviãozinho de comida com você, Vitor? Deixa eu botar um Eu pouquinho. não lembro muito bem, Ai, certamente deve ter feito. Eu já fiz muito com meu filho. Para abrir bem a Nossa, boca. eu Abre também. bem a boca. Olha o bocão. Quem nunca fez o abre o bocão? Especialmente quando são aquelas comidinhas que eles adoram, né? Aqueles legumes favoritos. Aí, olha o bocão e o avião vai. É verdade. Bom, depois dessa leitura, vamos pro encerramento, né? Ah, não, antes tem uma coisinha. Roda o VT. Alô, Narrativas Negras para a Infância é um projeto que une leitura, debate e distribuição de livros. Tem na criança seu início, meio e fim. Elas podem ser princesas e príncipes, terem autoestima, consciência de seu poder, saberem de suas origens e do berço da humanidade, serem amadas. E as narrativas negras colaboram com tudo isso. Afinal, criança negra lê. O livro de hoje foi Que Saudade da Minha Avó, de autoria da Maíra Oliveira, com ilustrações do Renato Cafuso, publicado em 2020 pela editora Oriqui. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e eu vou me despedir da Maíra e do Vitor Hugo. Eu adorei muito, adorei ver a vovó de todo mundo no final. Gostei muito. E adorei conhecer o Vitor. Adorei te conhecer, Vitor. Eu adorei conhecer você. Você é legal, você tem uma pegada boa, você é legal. Valeu. Que bom, nossa, maravilha. Que encontro bonito. Muito bom, muito obrigada
mesmo ao Vitor Hugo e seus responsáveis, né, por terem nos proporcionado esse momento com você, Vitor, a Maíra, por ter aceitado o nosso convite. E siga o que Vitor Hugo pediu, continue escrevendo histórias para nós. Eu falo para nós porque eu também sou consumidora como você. Pode deixar. Vou ficar recado dado, missão dada, missão cumprida. Isso, combinado. Peraí, rapidinho. No final, posso dar uma palavrinha? Pode, agora mesmo. Simone, eu acho que ali, quando eu falei da crepioca, eu acho que você não entendeu muito bem o que é crepioca. Crepioca é uma daquelas comidas que eu testei com a minha avó, que minha avó faz pra mim, eu disse pra você. Crepioca é assim, você bota a farinha. Você vai dar a receita pra gente? Opa! Sim. Show! Você fatia. Você fatia o queijo, a mortadela, eu acho, né? Aí, beleza, você deixa lá no cantinho. Aí você faz um círculo com a farinha, aí quebra o ovo ali no meio, aí vai misturando. Aí depois bota na frigideira, né? Aí espera um pouco, aí quando tiver na hora certa, você joga o queijo e joga a mortadela. Aí depois você fecha, mas tem que fazer dos dois lados, pra ficar bom. Aí pronto, aí tá crepioca. Olha, meu Deus, Vitor Hugo! Adorei essa receita da sua avó. Com direito à receita para fechar. Receita de vó fechando. Você poderia dar presente melhor pra gente que uma receita de vó fechando esse episódio? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Lindo. De nada. Muito feliz com essa jornada do Projeto Alô. Acho que não preciso nem dizer, né? Tá. Mas você pode encontrar esse livro nas livrarias e bibliotecas pelo país, ou pelo site da editora Oriqui, na internet. Esse foi o nosso último encontro, o 5º episódio do Alô, Narrativas Negras para a Infância. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E não esqueça, os alôs são ligações que vêm de longe. Até a próxima temporada.